Turma, então, feito essas considerações iniciais e devidamente autorizado por todos a gravação da aula e a utilização da imagem e da voz para disponibilização aos alunos que, porventura, tenham perdido essa aula ao vivo, vamos dar início à matéria em si, que é objeto da nossa primeira aula, que é controle de constitucionalidade, tá? Então, vamos lá. Quem é que arrisca a me explicar e explicar para a turma do que se trata o controle de constitucionalidade? Professor, pelo que eu me lembro, controle de constitucionalidade vai buscar ser responsável por garantir a segurança jurídica, né? Então, eu acredito que o controle de constitucionalidade é seguindo eu acredito que seja aquela famosa pirâmide hierárquica de normas, né? Questão da lei maior. Então, seguindo essa ideia aí da Constituição como uma norma mãe, né? Eu acredito que esse controle de constitucionalidade são uma série vamos dizer assim, eu acredito que seja de blocos hierárquicos que vão ser responsáveis por garantir essa segurança jurídica, a aprovação da segurança jurídica, né? Tô mais ou menos, estou enferrujado, professor. Vai me dizendo que eu estou errado aí. Eu acredito que seria fiscalizar todas as normas, atos normativos, leis ordinárias, porque como o próprio Lucas falou, a Constituição está no topo, né, da pirâmide de Kelsen. Então, todo ordenamento jurídico ele se baseia na Constituição. Então, nada pode estar em desequilíbrio, né? Digamos assim. O ordenamento jurídico ele tem que ser uno, né? Vocês andaram estudando, foi? Nas férias? É porque eu gosto de Constituição, professor. Eu andei, professor, eu andei. Olha só, vocês estão falando disso aí que eu escrevi, né? É isso mesmo? Supremacia da Constituição, é disso que vocês estão falando? Sim, professor. Também, não é só disso, mas também. Mas naquele esquema da pirâmide de Kelsen, né? Vocês se lembram? Quem é que está aqui no topozinho? A Constituição Federal. A Constituição. A Constituição é fundamento de validade para todas as demais normas, né? Abaixo da Constituição, nós temos os atos legais, né? E aí a gente fala atos legais, mas não são só as leis, são todos aqueles que têm força de lei. Aí nós vamos pegar todas aquelas espécies normativas do artigo 59, medida provisória, lei complementar, leis delegadas, resoluções, decretos, né? E abaixo... portarias, né? Aí, no fim, nós temos os atos infralegais, que não têm força de lei, apenas regulamentam situações previstas em lei. Portarias, decretos regulamentares. Resoluções, as normativas do presidente. Porque aí nós temos também a resolução lá do Senado Federal, que está lá no artigo 59, que para as matérias que a Constituição prevê atribuição para o Senado, de competência reservada ao Senado, tem força de lei as resoluções do Senado. Mas eu entendi as resoluções que você quis se referir. Turma, quando eu falo em controle de constitucionalidade, a premissa que eu estou partindo é dessa supremacia da Constituição, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Eu não posso falar em constitucionalidade sem falar em princípio da supremacia da Constituição. Em controle de constitucionalidade. E quando eu falo em princípio da supremacia da Constituição, eu tenho dois requisitos essenciais que eu preciso usar como premissa, como requisitos. Primeiro, é que eu tenho que estar falando de uma Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida? É uma maior dificuldade na alteração, né, das normas, das leis.
Show de bola, exatamente. É aquela que não pode mudar, é isso? Pode, mas é mais difícil para você modificar do que para você criar, por exemplo, leis ordinárias. É porque tem uma certa forma, né, professor, que ela passa por aquele processo, né, formacional. Ela tem, pessoal, ela pode ser alterada. Nós não estamos falando de Constituição super rígida ou imutáveis, né? Que nem deve existir, porque senão engessa o ordenamento, né? Quando eu falo em Constituição rígida, eu estou falando que aquela Constituição ela tem um processo mais dificultoso para se alterá-la do que um processo para se alterar uma lei ordinária. Turma, se eu não trabalhar com essa ideia de que a Constituição é rígida, tem um processo mais dificultoso, que se ela não existe supremacia da Constituição sobre a lei, eu vou estar dizendo que qualquer lei pode alterar a Constituição. Que da mesma forma que eu altero uma lei, eu vou estar alterando a Constituição. E aí eu vou estar colocando em pé de igualdade lei de Constituição. Se lei e Constituição são iguais, eu não tenho que fazer controle de constitucionalidade, porque a lei não vai dever obediência à Constituição. Mas nós não trabalhamos nesse cenário. Nós trabalhamos no cenário que a Constituição prevalece sobre as leis, que a Constituição ela tem um status maior do que a lei, que a Constituição, que a lei deve obediência à Constituição, porque a Constituição é fundamento de validade para essas normas. E aí nós estamos falando de Constituição rígida. E nós vamos falar também, quando a gente fala em controle de constitucionalidade, eu tenho que designar esse controle de constitucionalidade a determinado órgão. Porque se eu deixar qualquer cidadão, veja bem, se qualquer cidadão puder fazer seu controle de constitucionalidade e falar, não, eu acho que é inconstitucional. Isso não vai, eu não vou estar respeitando essa hierarquia da Constituição. É uma coisa muito séria você confrontar uma lei com a Constituição. Então, por isso eu preciso designar, e aí não se preocupe com quais órgãos que são, tá? Mas eu preciso designar a um ou alguns órgãos essa atribuição de fazer o controle de constitucionalidade, tá? Já que eu toquei no assunto, que órgão que é responsável pelo controle de constitucionalidade? Qual que vocês acham? Os três poderes, né? Os três poderes? Porque executivo, legislativo, todos exercem controle de constitucionalidade. Todos fazem controle de constitucionalidade? Não, professor? Não, é porque eles... Comissão de Constituição e Justiça. A pergunta quem fez foi eu, você que está me respondendo. A comissão... a Isabelle falou que é o Poder Judiciário. Vamos aqui por partes. Poder Judiciário faz controle de constitucionalidade? O STF. O STF. É o guardião da Constituição. Certo. E outros tribunais fazem controle de constitucionalidade? O STJ. Supremo Tribunal de Justiça. O STJ faz? Eu acredito que sim, mas assim, com certeza, eu tenho certeza que é o STF. Que é o guardião da Constituição. Alguém acha que o STJ faz controle, pessoal? Todo mundo acha que não faz, que é só o STF. Eu acho que é só o STF, professor. O STJ não faz. O STJ não faz. Se o STJ não faz, então o TJ do Ceará também não faz. Sim. Qual a opinião de vocês? Sim ou não? Sim ou não? Ou não faz? Eu acredito que faz. Eu acredito que faz. O TJ? Não, o STJ, o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Poder Judiciário, de uma forma geral, ele sim faz controle de constitucionalidade. Os tribunais superiores, eu acredito que sim. Não, até os inferiores também fazem controle de constitucionalidade. Doutor Ramonilson faz controle de constitucionalidade, Hilda? É isso que você está dizendo? Sim, ele faz. Olha.
ele faz. Ele pode, sim, pegar na decisão dele entender que aquilo é constitucional ou não. Ministério Público. Tá certo. O raciocínio, eu acredito que também concordo com o raciocínio de Hilda. Ministério Público faz controle? Eita. Ministério Público, não sei como, assim, porque eu não sei muito da questão da atuação do Ministério Público, mas eu acredito que sim, também. Certo. Eu acho que o Poder Judiciário, de uma forma geral, ele é responsável também por guardar a Constituição. Certo. Ou Por seja, enquanto fazer controle constitucional. Certo. Por enquanto, eu só vou fazendo as perguntas, depois eu dou as respostas, tá? Câmara dos Vereadores. Rapaz, eu estava com saudade dessas prensas, viu, professor? Faz também. Vocês são desenrolados. Os vereadores também fazem controle de constitucionalidade. Câmara de Vereadores faz. Prefeito Sim. faz? Aí eu não sei, o executivo, né? Não sei. O executivo faz? Não tem. É porque vai entrar aí, professor, as famosas funções típicas e atípicas, né? Faz parte, assim, então do sistema de freios e contrapesos, né? Um órgão... Isso. É porque, no caso aí, a função típica é do Poder Judiciário, né? Mas o Poder Executivo, eu acredito que de forma atípica também pode tentar controlar essa questão aí, justamente para a questão de freios e contrapesos. Isso, porque, por exemplo, quando o presidente da República vai vetar uma determinada lei, ele pode alegar a questão da inconstitucionalidade, ou seja, o presidente da República, de alguma forma, também atua no controle de constitucionalidade. Então, imagino que o prefeito possa fazer a mesma coisa. Dentro do município, a Câmara de Vereadores cria uma lei e o prefeito faz o veto daquela lei por questão constitucional. Eu acho que pode também. Certo. Turma, olha só, a gente vai ver cada agente responsável pelo controle, tá? Enquanto eu estou testando aqui vocês estão saindo super bem. Todos os poderes, em algum momento, e assim, em alguma medida, exercem controle de constitucionalidade, tá? Mas tudo tem regras, tudo tem situações, tudo tem momentos que a gente vai ver cada um deles, tá certo? Deixa eu só fazer uma observação antes que eu me esqueça, que a turma ontem, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu dou essa mesma disciplina para duas turmas diferentes, né? De momento, a quarta que eles mudaram a grade, teve uma mudança na grade, então a turma do quarto período também vê essa disciplina. E eles fizeram uma confusãozinha que eu vou me antecipar e vou explicar para que não haja essa confusão aqui, tá certo? Quando a gente está estudando controle de constitucionalidade, a gente vai estudar... quando eu falo em controle de constitucionalidade, tem sempre uma norma que é objeto do controle. E tem sempre uma norma que é a norma parâmetro, a norma paradigma, tá? Qual que é a norma paradigma? É a Constituição Federal. E a norma objeto? É a lei que eu quero dizer se é constitucional ou se não é inconstitucional, tá? Vamos supor que tem uma lei que diga, uma lei do município de Iguatu, que diz que todo iguatuense vai ter que pagar um imposto para a utilização do ar que respira no município de Iguatu. Aí eu vou fazer uma análise, um controle de constitucionalidade, eu vou fazer a análise se esta lei obedece à Constituição. Então, qual que é a lei objeto do controle? É a lei que criou o tributo. E a norma paradigma, a norma exemplo, é a Constituição, tá? Então, eu vou comparar essa norma com essa norma, tá? Primeiro ponto é esse. Não é necessariamente a Constituição Federal, tá, pessoal? Vocês sabiam
Vocês devem saber disso, que o estado do Ceará tem uma Constituição. Vocês sabem disso, não sabem? Sei, professor, Sabemos, sei. professor. Todo estado membro tem uma Constituição. É possível você fazer a análise do controle de constitucionalidade tendo como norma parâmetro a Constituição estadual. Na verdade, toda lei ela deve obediência à Constituição estadual e à Constituição federal, tá? Pode ser que uma lei do município de Iguatu, por exemplo, ela fira a Constituição estadual, embora não fira diretamente a Constituição federal. E o contrário, pode ser que ela não viole a Constituição estadual, mas viole a Constituição federal, tá? Toda norma deve obediência à Constituição estadual e à Constituição federal. Se eu não me engano, são as leis orgânicas, Fábio? Todas as leis. Leis, né? Todas as leis, ok. A lei orgânica, veja bem, a lei orgânica, Lucas, é uma lei que rege a administração no âmbito do município. Mas a lei orgânica, ela não é expressão do poder constituinte, tá? Então, não é correto você falar que a lei orgânica do município é uma Constituição. Não é correto. Constituição é a Constituição Federal e as Constituições estaduais. Salvo a lei orgânica do Distrito Federal, que como o Distrito Federal é ao mesmo tempo Estado e município, acaba sendo a lei orgânica de lá a Constituição do Distrito Federal, entendeu? Aí, nesse caso aí, professor, em relação a se houver esse conflito de normas, né? Conflito aparente de normas aí, digamos que essa lei orgânica, a lei do município, ela fira a lei estadual, né, Constituição estadual, mas não fira a Constituição federal. Nesse caso aí, como se resolve? Vai pela hierarquia? Não. Veja bem, olha só, vamos organizar essa ideia. Não existe hierarquia entre normas. Peraí, veja bem. A Constituição estadual, vocês já estudaram lá em Direito Constitucional que o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Então, a Constituição Federal, ela não deve obediência a ninguém. Pelo menos obediência jurídica, não. Certo? A Constituição Estadual, ela já não é poder constituinte originário, mas ela é o poder constituinte derivado da Constituição, né? Então, ela deve obediência à Constituição Federal, tá? Agora, veja bem, Lucas, não necessariamente, uma violação à Constituição estadual sem violar a Constituição Federal significa que elas são conflitantes. Porque há pontos que a Constituição Federal não trata, mas a Constituição estadual trata. E desde que a Constituição estadual não seja conflitante com a Constituição Federal, ele vai poder limitar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, a Constituição Federal diz assim, que serão definidos pelos estados, áreas de proteção ambiental para preservar biomas e ecossistemas importantes para cada região, tá? Só diz isso. Aí vem a Constituição do Estado do Ceará e diz assim, repete esse trechinho e acrescenta um parágrafo dizendo assim, em todas as unidades serão instituídas um comitê gestor para estabelecer prioridades, disciplinar o uso daquela área de proteção ambiental, formado por representantes da comunidade. Note que ela está criando uma situação específica que não está contrariando a Constituição, tá? Não está, não. Ela só criou aqui uma obrigação de criar esse comitê gestor, mas a ideia de se criar o comitê gestor é proteger
aquela unidade de conservação, ou seja, ela está, embora tenha criado uma obrigação que a Constituição não previa, não está contrariando a Constituição. Então, se um município lá de Jericoacoara, por exemplo, criar uma unidade de proteção e não estabelecer esse comitê gestor, vai estar violando a Constituição estadual. Mas não quer dizer que a violação direta é só a Constituição estadual, mas não há conflito entre a Constituição estadual e a Constituição federal. Deu para entender, Lucas? Deu sim. A questão... Pode dizer, professor. Pode dizer. Por exemplo, aí já seria diferente se dissesse assim, ó, se a Constituição estadual tivesse dizendo assim, serão criadas unidades de conservação e não poderão de forma alguma ser criadas novas restrições pelas constituições estaduais ou legislações estaduais. Aí a Constituição estadual vem e cria esse comitê gestor. Aí houve contradição. E aí você vai ter que realmente ter um conflito de normas que vai ser organizado aqui pelo princípio da hierarquia. Entendeu? Pronto, é isso aí mesmo. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Turma, então vamos lá. Eu estava falando Eu estava falando que a gente vai ver em determinados momentos... pronto. Eu estava dizendo o seguinte, para vocês se atentarem sobre a questão de norma, objeto e norma paradigma. E outra coisa que eu quero que fique claro para vocês. Quando a gente estuda direito de constitucionalidade, pessoal, controle de constitucionalidade, desculpa, a gente não estuda casos concretos. Professor, me explica direito essa história. Quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu faço controle de normas, atos normativos gerais e genéricos. O que são atos normativos gerais e genéricos? São atos que têm força de lei, deve valer, mas que não tratam de situação específica do Fábio, do Lucas, da Hilda, da Vângela, não é situações específicas, trata genericamente. Por que eu pergunto isso? Ontem, quando eu estava nesse ponto aqui, alguém já perguntou assim, professor, então é inconstitucional a decisão do Moro que prendeu Lula. Aí, nós não vamos falar de decisões judiciais, porque decisão judicial Vocês já viram essa frase de que a decisão é a norma para o caso concreto? Vocês já viram essa frase? A decisão judicial cria norma, porque ela precisa ser respeitada e observada. Mas ela cria uma norma para o caso concreto. Se eu ajuizo uma ação contra o Ponto Frio, dizendo que o Ponto Frio tem que me pagar uma indenização porque eu comprei uma geladeira e eles não me entregaram a geladeira, o juiz que decidir meu caso vai criar uma norma para o caso concreto. Vai dizer, neste caso, por violar o Código de Defesa do Consumidor, o Ponto Frio tem que pagar uma indenização de R$5.000 para Fábio Vinícius Antônio Ferreira. Mas nós não vamos estudar as normas do caso concreto, não vamos estudar as normas em abstrato, não vamos estudar aqui leis. Não, assim, se leis são constitucionais, se medidas provisórias são constitucionais, se decretos legislativos são constitucionais, e podem olhar as leis, os decretos, não tem nomezinho lá de A, nomezinho de B, nomezinho de C, sempre tratam questões genéricas, como um todo. Mas professor, mas teve uma lei que dizia que todo mundo que estava desempregado agora tinha o direito ao auxílio, todo mundo que não pôde trabalhar tinha direito ao auxílio. Pode ver lá que não tinha nome de fulano na lei, é todas as pessoas, isso é um ato genérico, tá certo? Isso é que a gente vai estudar agora no controle de constitucionalidade, tá bom? Turma, me diz aqui uma coisa. Uma decisão que declara que uma lei
é inconstitucional. Ela tem efeitos. Eu vou até para que vocês possam. Ela tem efeito declaratório. Ela tem natureza declaratória ou constitucional? Alguém quer arriscar, diferenciar o que é uma natureza declaratória ou uma natureza constitutiva? Alguém arrisca? Essa decisão que declara inconstitucional uma lei, ela tem efeito ex tunc ou ex nunc? Vocês lembram o que é a diferença? Vocês lembram? Professor, tentei aqui pelejar, mas não lembro. Ex tunc e ex nunc? Veja bem. Sim. Então, pronto, eu vou explicar cada uma dessas perguntas, tá? Turma, eu acredito que seja ex nunc. Ex nunc. Certo. Isso. Certo. A Isabelle falou que é ex nunc, Saúl disse ex nunc. Turma, só para que vocês lembrem, tá? Vocês já devem ter estudado, talvez, com o professor Elmo, com o professor Leidomar, talvez. A diferença é ex tunc e ex nunc. Ex nunc... O senhor explicou para a gente em Direito Civil. Ah, é verdade, é verdade. Dei até o exemplo da testa e da nuca, não foi? Deve ter dado. Mesmo. Deve ter dado. Ex nunc, vocês vão lembrar de nuca, né? E aí, você tomar um tapa na nuca, ó, você vai para frente, né? Então, quer dizer, ex nunc é um ato que tem efeitos. Se o efeito é ex nunc, é efeito daqui para frente. Certo? Não pode ir. E se for ex tunc, ó, se eu tomar um tunc de testa, né? Se eu tomar um tapa na testa, eu vou para trás, né? Então, o efeito, ó, para trás, retroage os efeitos, né? E aí eu me pergunto de novo, assim, para quem estava na dúvida, uma decisão que declara inconstitucional uma lei tem efeito ex tunc ou ex nunc? Daqui para frente ou retroage? Não, é daqui para frente, ex nunc. Mas a lei só retroage para beneficiar o réu, né? Tem esse preceito aí no direito penal. A lei penal, né? Mas nós não estamos falando de lei nascer, nós estamos falando de declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Pois é, caso essa lei ela beneficie alguém condenado na esfera penal. Sim, aí ela vai retroagir. Exatamente. Certo. A outra pergunta que eu tenho para fazer, deixa eu só ver aqui qual que é. Ah, pronto. Se eu tenho uma lei que ela é inconstitucional, aí vão ter que puxar lá nas aulinhas de direito civil essa diferença, tá? De parte geral, das nossas aulas. Se eu tenho uma lei que é inconstitucional, eu peço para o juiz, para o tribunal, não interessa qual tribunal, não se preocupe com isso. Eu peço para o juiz declarar nula essa lei ou eu peço para o juiz anular essa lei? Vocês acham? Repete sua pergunta, Fá, por favor. Se você tem uma lei inconstitucional, que você acha que é inconstitucional, aí você vai no Poder Judiciário. Você vai pedir para declarar nula essa lei ou você vai pedir para anular essa lei? Eu acho que é declarar nula, né, professor? Turma, vamos lá. Aí eu vou explicar e eu vou repetir as perguntas para vocês, tá certo? Anular os efeitos. A Isabelle, então, para a Isabelle é anular. Veja bem. Por onde eu comecei? Pronto.
Ao longo dessa discussão, turma, desde que vocês sabem que as primeiras constituições, como a gente conhece hoje, modernas, né? Essa Constituição americana. E aí começou essa discussão de controle de constitucionalidade. Ao longo dessa discussão, foi se formando essa teoria, Kelsen aí trouxe a ideia da pirâmide e tal, o pessoal foi incorporando essa ideia de que realmente os atos normativos devem obediência à Constituição. E aí o pessoal começou a discutir, mas ok, beleza, tem que obedecer, mas o que eu faço com a lei que desobedece à Constituição? E aí começou discussão. Eu acho que você tem que extirpar do ordenamento jurídico. Ok, tem que extirpar. Se contraria a Constituição. Mas os efeitos, eu vou extirpar como se ela nunca tivesse existido, ou vou apenas, daqui para frente, ela não surte mais efeitos. Começou essa discussão. Criou-se 2 modelos, tá? Esses autores, os doutrinadores começaram a firmar dois modelos de controle de constitucionalidade, que é o sistema norte-americano e o sistema austríaco, de Kelsen. Tá? Para Kelsen, olha só, para o sistema austríaco, que foi baseado no pensamento de Kelsen era muito preto no branco. Uma lei, pessoal, ela tem presunção de validade, presunção de constitucionalidade. E uma vez que ela nasça e que tenha o seu procedimento necessário para que ela nasça, ou seja, ela foi aprovada pelo Legislativo, teve sanção do presidente, publicação, promulgação, ela está em vigor, ela tem que ser obedecida. Ela tem que ser obedecida, ela é constitucional até que o Poder Judiciário venha e fale, não é constitucional, essa lei é inconstitucional. Notem que para o sistema austríaco, a lei tem validade, a lei tem constitucionalidade, e ela passa a ser inconstitucional no momento que vem um órgão do poder, no nosso caso aqui, né, que seria o Poder Judiciário, que é o órgão que faz esse controle, né, em regra, dissesse que ela é inconstitucional. Se a lei, olha só, aí vocês vão lembrar lá das minhas aulinhas de direito civil, a diferença de nulidade e de anulabilidade. Nulidade, pessoal, é aquele vício, ato jurídico nulo, é aquele ato que traz um vício congênito. É um vício que sempre esteve com ele. É um vício que não pode ser corrigido. É um vício que não convalesce com o tempo. O vício absoluto, né, professor? Pode até demorar 100 anos para que venha um Poder Judiciário e diga é inconstitucional. Mas nasceu com ele. Se nasceu com ele, não pode produzir efeitos. Aliás, ele nunca deveria ter produzido efeitos. Aquele é um ato nulo. Para a teoria da anulabilidade, não. Esse ato vem produzindo efeitos, esse ato é válido, esse ato deve produzir efeitos eficazes até que venha um ato do Poder Executivo e diga, você é inconstitucional. E a partir daqui, ela não produz mais esse efeito, porque a partir daqui ela é inconstitucional. Então, pelo sistema austríaco, vamos responder as perguntinhas que eu fiz pelo sistema austríaco. Quem disse aí que tem que anular os efeitos, adotou o sistema austríaco. Quem disse que tem natureza constitutiva, aí acho que essa aqui ninguém respondeu, né? A diferença de declaratória e constitutiva, eu vou explicar daqui a pouco. Mas quem disse que o efeito é ex nunc daqui para frente é porque adotou o sistema austríaco. Turma, a natureza constitutiva...
no final, quando eu explicar aqui o norte-americano, eu explico a diferença de natureza declaratória e constitutiva, tá? Já o sistema norte-americano vai dizer assim, pessoal, ó, nada disso. Não pode. A Constituição é nosso valor maior. Não pode uma lei que é contrária à Constituição ser válida por um momento sequer. Por um dia, por uma hora, por um minuto. Ela nasce. É um vício congênito. É um vício que nasce com essa lei. Ela não é inconstitucional a partir do momento que vem um juiz e fala que ela é inconstitucional. Não é. Ela já era inconstitucional desde o início. Agora só veio um juiz e declarou que ela é constitucional, que ela é inconstitucional. E se ela foi inconstitucional desde o início, os efeitos dessa decisão só podem ser ex tunc. Porque os efeitos dessa decisão têm que ir lá para trás. Ora, se ela sempre foi inconstitucional, ela nunca podia ter produzido efeitos. Tá? E aí entra a diferença de natureza declaratória e natureza constitutiva. Turma, sempre que vocês ouvirem, vocês vão ouvir ao longo da faculdade muito isso. Ah, tal sentença tem natureza declaratória. Ah, tal sentença tem natureza constitutiva. A sentença tem natureza constitutiva quando ela vem e cria uma situação jurídica que não existia antes dela. Veja bem, no sistema austríaco, o ato era constitucional, até que veio uma decisão e disse, não, você é inconstitucional. E a partir daqui, o ato normativo é inconstitucional. Veja que o que tornou ele inconstitucional foi a sentença. Constituiu, trouxe uma novidade. Já para o sistema norte-americano, não. Essa sentença, esse ato normativo, essa lei, nasceu inconstitucional. E ela vem produzindo efeitos. Quando vem o juiz e diz que você é inconstitucional, eu não criei situação nova. Eu apenas declarei uma situação que já existe desde o nascimento. Pode demorar 200 anos para alguém questionar essa lei na justiça e o judiciário decidir. Mas ele vai dizer, eu declaro que você é inconstitucional. Se eu só declaro, não fui eu que te fiz inconstitucional. Você já nasceu inconstitucional. É como o exame, pessoal, que detecta uma doença. Não é o exame que faz ela ficar doente. O doente já vem doente. O exame apenas detecta e declara que ele está doente. Tá certo? Professor, mas, por exemplo, foi declarada a inconstitucionalidade de determinado ato normativo, né? Aí, por exemplo, digamos que tinha sido declarado que sentar numa cadeira preta era crime, certo? Aí, a partir daquele momento, foi dado à frente, depois de 3 anos, foi dado uma decisão de que aquilo era um ato inconstitucional. No caso, aqueles crimes que teriam sido cometidos, teoricamente, né? Naquele momento, antes disso, né? Por exemplo, que veio no momento em que foi declarado inconstitucional. Depois que foi declarado que era inconstitucional, aí aquilo anula os efeitos, não é isso? Então, ela, de certa forma, ela vai retroagir, mas também ela vai ser daqui para frente. Olha só, quando eu falo que é ex tunc, veja bem, o ex tunc, o Denis está reclamando que não consegue entrar, é isso? Ele fala para ele acessar o link que eu autorizo aqui. Alguém mandou mensagem aí para ele acessar o link que eu autorizo. Não está chegando pedido dele aqui, não. Isabelle, o ex tunc não quer dizer que daqui para frente ele não produz efeitos. O ex nunc, olha só, o ex nunc, ele só produz efeitos daqui para frente.
Mas o ex-tunc, ele produz efeitos daqui para frente e, inclusive, retroagem, tá? Então, daqui para frente, todos dois vão produzir efeitos. A diferença é se para trás produz efeitos. No ex-tunc produz efeitos. No ex-nunc não produz efeitos. Entendeu? Daqui a pouco, essa questão do crime, eu uso o exemplo daqui a pouco no próximo slide, tá? Porque senão eu vou dar spoiler. Turma, vocês entenderam a diferença do sistema norte-americano para o sistema austríaco? Sim, entendi. Sim, entendi. E no Brasil nós adotamos qual? Aí essa é a pergunta que eu faço para vocês. Agora que eu expliquei, vamos supor, Hilda, vamos supor que você... primeiro eu quero fazer a pergunta assim, qual que você acha que devia... Esquece o Brasil, tá? Se você fosse nomeada para escrever a próxima Constituição, qual que você acha que devia... que você aplicaria no seu país ideal e imaginário aí? Eita, a questão complica na questão dos efeitos, né? Porque você tem que pensar a longo prazo. E, na verdade, não era para ser possível ser criada uma lei que seja contrária à Constituição. Não, mas inevitavelmente isso vai acontecer, né? Então, sim, na minha Constituição seria o efeito ex nunc. Não, é isso que você quer saber? É o sistema norte-americano ou austríaco que você ia adotar? Você vai misturar, os... É o sistema norte-americano que eu iria adotar. O norte-americano, certo. Alguém acha que o norte-americano, ele utiliza o efeito ex-tunc, não é? O norte-americano é ex-tunc. Isso, pois é, mas eu acho que é muito difícil, porque todas aquelas pessoas que cometeram crimes, não tem como aplicar esses efeitos. Então, acho que o efeito tem que ser ex-nunc, porém, ela já nasce errada. Não deveria... não é anular, ela já é nula. Mas se ela é nula... Veja bem, se ela é nula, ela não era para produzir efeitos, né? Isso. Então tem que ser o sistema austríaco, O austríaco? Que é o de Kelsen, que o efeito é ex nunc. Você acha que tá certo. Aí agora a pergunta, você tem um chute como é no Brasil, não? Eu acho que o princípio da irretroatividade da lei, ela faz com que seja o sistema austríaco. Certo. Mas veja bem, nós estamos aqui falando de retroatividade da sentença judicial. Isso, tá? Mas também a gente não adota a pirâmide de Kelsen? Mas eu estou perguntando o seguinte, veja bem, quero que fique claro para vocês, o que é retroativo ou não é a lei. É a decisão, são os efeitos da decisão que declara inconstitucional. Tá? Veja bem. No Brasil tem efeito ex-tunc, né, professor? Que é justamente o fato de, uma vez declarado inconstitucional, ele vai retroagir para eliminar os efeitos e continuar progredindo, não é assim? Isso aí é você que está falando. Respondendo a pergunta, o Brasil copiou aqui o sistema norte-americano, tá? Então, veja bem, se eu declaro inconstitucional uma lei, eu estou dizendo que essa lei nasceu inconstitucional. Não pode uma lei ser constitucional por um tempo e depois passar a ser inconstitucional. Não pode. Para o sistema norte-americano que nós adotamos, tá, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Nós adotamos o sistema norte-americano. Para nós, nosso ordenamento jurídico, quando eu digo que uma lei é inconstitucional, eu estou declarando a nulidade dessa lei.
Veja bem o que eu falei agora. Ó, eu estou declarando a nulidade. Não foi eu, juiz, que tornei ela inconstitucional. Ela nasceu inconstitucional. Ela nasceu... ela, nos primórdios da sua existência, ela já era inconstitucional. Porque tinha uma Constituição que ela violava. Tá? E se ela é nula, ela nunca devia ter produzido efeitos. Por isso que a decisão do STF ou a decisão do TJ que disser que ela é inconstitucional vai produzir efeitos ex tunc, ou seja, retroativos à origem da lei. Se ela nunca devia produzir defeitos, vamos pegar uma lei aqui, um crime que você deram o exemplo de um crime. Uma lei diz que é crime você sentar num prédio, num banco. Foi num banco, não foi, Isabel? Você deu o exemplo? É crime eu sentar num banco. No dia, olha só, pode demorar 50 anos. Diversas pessoas terem sido presas por conta disso. Diversas pessoas estarem cumprindo pena. Que no dia que o STF disser que é inconstitucional essa lei, vai retroagir. E aí todas as pessoas que tiverem cometido aquele crime, né, de ter sentado no banco e tiverem respondendo pelo seu processo, não vai responder mais pelo processo. Quem tiver na cadeia vai para a rua. Eventualmente pode até se discutir aí uma indenização, enfim. Tá? Diferente se a gente tivesse adotado o sistema austríaco. O sistema austríaco ia dizer assim, olha, beleza, quem praticar daqui para frente não comete crime. Mas daqui para trás, cometeu crime já está cometido. Deu para entender a diferença do sistema americano? Deu sim, agora ficou claro, viu, professor? Deu sim, professor, obrigado. Não parece mais justo o sistema americano, não? Para mim, me parece mais justo, porque se uma lei é inconstitucional... Bem mais justo. Com certeza, o norte-americano é mais... Olha só, essa lei, o imposto que eu dei, por exemplo, o imposto de se respirar. Se o STF demorasse 10 anos para julgar a inconstitucionalidade daquela lei, as pessoas até lá... assim, no dia que o STF decidisse, ele ia falar assim, ó, eu constituo a lei inconstitucional. Então, a partir de trás, pessoal, ó, a lei estava vigorando, pague os impostos aí de 10 anos. Quem não pagou, pague, senão vai responder por sonegação fiscal. Então, nós vamos ter um exemplo de lei que fere a Constituição produzindo efeitos. Me parece mais justo o sistema norte-americano. Alguém discorda? Hã? Turma? Não, discordo não. Trazendo para um caso concreto, a gente consegue perceber. A questão que ficou mais difícil para eu compreender é como esse efeito ex tunc, né, poderia ser eficiente. Uma vez que quem foi condenado por aquele crime, por exemplo, ele já pagou, não tem, mesmo que ele já pagou, não tem mais o que fazer. Mas aí nós saímos do mundo jurídico e vimos para uma realidade fática, né, Hilda? Que, assim, infelizmente, o direito tem situações que já aconteceram e isso aí só pode ser resolvido entre aspas, né, com indenização, né? Porque uma pessoa que passou 2 anos na cadeia porque sentou num banco pode ter gerado traumas que nunca vão ser curados, né? Mas o direito realmente tem essas implicações, né? Isso. Então, olha só. Então, veja bem, se vocês aprenderam que o sistema nosso é o sistema norte-americano, disseram que ainda é o mais justo. Se eu tenho uma lei inconstitucional, vamos bater aqui nesse exemplo do imposto. O que vai acontecer com os autos de infração que os fiscais do município de Iguatu tiverem lavrado nesses 2 anos que a lei vigorou?
Entenderam a situação? Eles perdem a validade completamente, como se nunca tivessem sido emitidos. Como se nunca tivesse sido emitido, né? E quem pagou tem o direito de entrar na justiça para ser ressarcido do valor. Pelo que eu entendo da questão do reembolso, né? Tem que ser reembolsado. Olha só, quem não pagou e eventualmente está negativado, está com uma certidão negativa, não consegue pegar uma licença na prefeitura, como é que faz com esse pessoal? Eles vão continuar negativados? Não, no caso cabe, né, um recurso para poder um processo para ser tirado, né, o nome deles do SPC com direito a danos morais e tudo mais. E eles não devem mais nada, que o imposto é inconstitucional, então nunca deveria ter sido existido. Ou seja, nunca existiu. É como se essa lei nunca tivesse existido, como você falou, não é isso, Hilda? Então ficou claro isso, que uma lei que é declarada inconstitucional, ela sempre foi inconstitucional, então ela não deve produzir efeitos, todos os efeitos que decorrentes dessa lei são nulos. Claro isso? Claro. Professor, agora... é só uma questão aqui em dúvida aqui. Nessa questão aí, de uma vez declarado inconstitucional, né, ela nunca foi constitucional. Ela nunca foi, por isso que ela é declarada. Por isso que ela é declarada. Agora, e como é que ela se tornou constitucional? Não, ela nunca foi constitucional. Ela foi aprovada pelo Congresso. Vamos imaginar aqui, Lucas, na verdade... Uma vez aprovado, ela se torna constitucional, não é assim? Uma vez aprovado pelo Congresso, ela se torna constitucional. Ela tem uma presunção de constitucionalidade. Certo. Todas as leis que você pega aí no seu código e aba, todas as leis que foram aprovadas pelo Congresso, sancionadas pelo presidente, têm uma presunção de constitucionalidade. Porque se as comissões de Constituição e Justiça, se os deputados, se o presidente fizesse o trabalho, né, assim, como... Eu não vou nem falar trabalho direito, porque há divergência de opiniões, né? Mas se eles tivessem detectado a inconstitucionalidade, não era nem para ter passado pelo Congresso, pelo presidente. Então, há uma presunção de que as leis que estão em vigor são constitucionais. Mas isso não quer dizer que são. A gente vê aí leis que passam anos vigorando, depois vai o STF e fala, não, essa lei é inconstitucional, né? E o STF, pessoal, cá entre nós, ele pode errar também, mas no nosso sistema jurídico, o STF tem o direito de errar por último, né? Então, às vezes a gente vê decisões do STF que a gente não concorda de jeito nenhum, mas é o STF que diz a palavra final sobre a constitucionalidade de uma lei, tá? Isso. Por exemplo, no Brasil a gente tem um dilema relacionado com a prisão em segunda instância, né? Que ficou muito demais, em voga por conta do ex-presidente Lula. Aí, no caso, ora eles votam que é inconstitucional a prisão sem utilizar o último recurso, né? Ou seja, em segunda instância é inconstitucional. Então, quem foi preso em segunda instância, como se tivesse sido punido injustamente, né? De forma até antecipada, ilegal. Até ilegal. Quem não... Se daqui a pouco eles entendem que, sim, deve prender em segunda instância, quem estava solto deveria estar preso. Então, essa questão dos efeitos ex-tunc, ex-nunc, é que fica assim, em um caso de prisão não tem como ser ex-nunc, por mais que a pessoa seja solta, mas ela pagou, ela já foi penalizada. Não, esses efeitos práticos, você não passa uma borracha, mas efeitos, os jurídicos, Hilda, são ex-nunc ou ex-tunc. Né? Porque, assim, os efeitos jurídicos são ex-tunc, porque é no sentido de quem violou essa lei há um mês atrás, hoje, como ela é inconstitucional, ele não violou mais. É claro que não tem como a gente passar uma borracha nas coisas fáticas que já aconteceram, né? Turma, então vocês entenderam que nós adotamos o sistema. Estamos encaminhando para o final da aula, viu, pessoal? Já vai para 2 horas de aula, mas é porque o papo tá bom. Olha só, mas é porque eu preciso que vocês entendam isso aqui.
Então, vocês entenderam que nosso sistema, nosso ordenamento adotou o sistema americano e que todos os efeitos daquela lei que foi tida como inconstitucional são declarados nulos. Aí eu vou contar um casinho que chegou no Supremo, tá? Turma, um município do interior de São Paulo, Estrela do Norte, um pequeno município do interior de São Paulo, aprovou uma lei, eu não sei se vocês sabem, mas o número de vereadores de todo o município é determinado por lei, mas tem que observar parâmetros que estão previstos na Constituição Federal, lá no artigo 27, 28, por ali, e que é baseado no número de habitantes do município. Lá fala assim, ó, no município que tenha de 1.000 habitantes a 5.000 habitantes, vai poder ter 5 vereadores. No município, eu estou chutando, tá, pessoal? Não sei esses números de cor, não. Mas no município que tem de 5.000 habitantes até 30.000 habitantes, vai poder ter 7 vereadores. Quem tiver de 30.000 a 60.000, 11 vereadores. Enfim, o município de Estrela do Norte, interior de São Paulo, aprovou uma lei dizendo assim, olha, considerando que a nossa população aumentou nos últimos anos, nós só tínhamos 5 vereadores. Agora, nós vamos aumentar para 7, porque nós passamos, e a Constituição agora permite que a gente pule de degrau e tenha mais 2 vereadores. Aprovaram essa lei. As eleições foram realizadas. Foram eleitos 7 vereadores. 7 vereadores foram eleitos. O Ministério Público ajuizou uma ação questionando esta lei. O que o Ministério Público dizia? Olha, o município aprovou essa lei partindo da premissa que tem tantos mil habitantes, mas segundo o IBGE, eles não têm esse tanto de habitantes, eles têm menos habitantes. Então, tinha o número certo, era 5 mesmo. E nós não vamos aceitar que sejam criadas 2 vagas de vereador, com assessoria, com despesas. Gente, o Ministério Público ajuizou essa ação. Essa ação passou anos na Justiça. O Ministério Público perdeu na primeira instância. Aí eu sei que foi para recurso, foi para o tribunal, eu não lembro o que o tribunal decidiu. Mas, enfim, recorreram para o STJ, recorreram para o STF. Passou anos, 3 anos e meio, para decidir essa questão. No final das contas, o STF deu procedência para o pedido do MP. E declarou inconstitucional aquela lei. 3 anos e meio depois. O que vai acontecer com esses 2 vereadores? A lei foi declarada inconstitucional, tá? E aí, o que vai acontecer com esses 2 vereadores? Seguindo a ideia do ex-tunc, né? Eles vão deixar de ser vereadores, né? Agora, a questão aí é como é que esses promotores aí vão fazer para chegar até essa ousadia, né? De depois de 3 anos. Não, mas uma vez... E quais vereadores também? Mesmo dizendo, né? São 7 eleitos. Não, mas aí os eleitos têm que ser o 6º e o 7º. Né? Em número de votos? Em número de votos. Né? Aí eu pergunto... Casos menos votados. Se retroage e é nulo e não produz efeitos, ok, eles vão ser exonerados. Ou paciência, na próxima eleição tem de novo. E o salário que eles receberam? Eles nunca foram vereadores, eles têm que devolver os salários, as providências que eles tomaram não servem. Você acha justo, Hilda, eles trabalharem 3 anos e meio,
acreditando que são vereadores, porque tinha uma lei dizendo que eles eram vereadores. Mas eles trabalharam. Pode ser que eram talvez fossem os melhores vereadores, os mais trabalhadores, e estava lá todo dia na Câmara, ia no interior visitar o povo. Mas aí, Fábio, por conta de um caso fático, você pode criar uma insegurança jurídica, porque o nosso ordenamento não é dessa forma, adota o modelo americano e a lei é nula, então tem o efeito ex tunc. Então, assim, por mais que no caso concreto a gente ache que é injusto, mas no caso iria ferir a questão da segurança jurídica. Eu acho que iria para o ex nunc, viu, Fábio? Aí nesse caso aí, eu acredito que eles adotariam isso aí. Você decide, Lucas. O americano é austríaco, né? Ô, Hilda, você está preocupada com a segurança jurídica, né? Aí deixa eu te falar. E as leis? Olha só, imagine o tanto de lei que só não foi aprovada porque aqueles 2 vereadores votaram a favor. Que foi aprovada por 4-3. E se não fosse aqueles 2 vereadores, elas não tinham sido aprovadas. Já pensou? O que eu faço com essas leis? Sim, os atos que eles praticaram, né, como dentro do cargo. Isso. Os assessores que eles nomearam e que trabalharam, eles vão ter que devolver dinheiro também? Pois é. Um concurso, um projeto de lei que eles aprovaram foi criando cargos no município. Foi feito concurso. É onde eu acho que vai entrar, além da questão da segurança jurídica, vai entrar os princípios, né? Os princípios que regem o direito para poder, no caso concreto, equilibrar um pouco aí as forças, porque realmente, num caso como esse, não houver essa... Como é que é chamado isso? De você colocar... Chega num momento que você tem que equilibrar. Na verdade, se eu for aplicar friamente o sistema americano, eu vou causar insegurança jurídica. Porque toda lei vai ficar sob júdice. Toda lei vai poder ser questionada. Né? Então, eu vou criar insegurança jurídica. Turma, esse caminho aqui que eu fui levando vocês... Viu? Não, mas eu queria era dar esse nó mesmo na cabeça de vocês. Veja bem, o que eu quero que vocês entendam é que existem os 2 modelos austríacos e os 2 modelos americanos. Mas nenhum país adota ou esse friamente. Porque foram se deparando com... Em algum momento se adotou. O Brasil... Em décadas passadas, era sempre americano, mas foram aparecendo esses casos que o pessoal foi chegando à conclusão de, cara, não dá para eu ser só modelo americano e dizer que sempre os efeitos serão ex tunc, que sempre será declaratório. Não tem como, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que isso foi o que eles fizeram nessa ação. E tanto é que isso virou até texto de lei, tá? Tá aqui no artigo 27 da Lei 9868. Vocês estão vendo? Então, o slide? Eu não estou vendo o slide, não. Eu também não, professor. É porque eu... Saiu do outro usuário, não foi? Eu interrompi o compartilhamento. Turma, agora sim, né? Não. Ainda sim. não. É porque aqui tá compartilhado. Agora sim. Pronto. Turma, olha só. Então, qual o sistema adotado no Brasil? Presta atenção. O Brasil adota o sistema americano, mas com flexibilização. E qual é a flexibilização? É a aplicação da técnica da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Técnica, turma, não se esqueçam disso. Técnica da modulação dos efeitos. Está previsto, inclusive, em lei, no artigo 27 da Lei 9868/99, que trata da ADI.
da ADI, Ação Direta de Constitucionalidade. Olha o que diz, ó. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, o que decidiu o STF nessa ação dos vereadores? Falou assim, olha, a lei é inconstitucional, mas nós vamos aplicar aqui uma técnica de modulação. Nós vamos modular os efeitos. Os efeitos que eram para valer desde o início, nós não vamos aplicar desde o início, nós vamos aplicar daqui para frente. Efeito ex nunc. Um efeito ex nunc. Veja bem, eu não estou dizendo que ela não era inconstitucional desde o início. Ela era inconstitucional desde o início. Mas por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, eu vou mitigar, eu vou flexibilizar essa consequência e vou fazer com que a minha decisão só surta efeitos daqui para frente, tá? E ele pode, ó, o que é importante que vocês saibam disso, pessoal? Primeiro, eu vou modular só quando eu declarar a inconstitucionalidade. É óbvio, porque se eu declarar a constitucionalidade, eu não preciso modular nada. Vai continuar então, como tá. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Fábio. Então, no caso aqui, Fábio, quando, diante dessa inconstitucionalidade, irá ser provada essa inconstitucionalidade através de uma constitucionalidade das leis de direito comparado. No caso do direito comparado aí, nesse caso aí do austríaco, é assim? Não. Então, se comprova a inconstitucionalidade pela comparação com outro direito de outro país que se declara constitucional, é assim? Não, vamos esquecer o direito comparado aqui, tá? Certo. Veja bem, Lucas, o Brasil adotou o sistema americano. Se chegou uma lei no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Federal declarou inconstitucional, esse vício é desde o início, ela nunca foi constitucional. Não interessa o que eles pensam na Áustria. No nosso ordenamento jurídico, o vício de inconstitucionalidade nasce com a lei. Então, não interessa. Nós adotamos o sistema americano, continuamos adotando o sistema norte-americano. Ou seja, esse vício já estava com a lei. Agora, sobre os efeitos da decisão, se eu aplicar os efeitos ex tunc, eu vou ter problemas em casos concretos. Como eu acabei de dar um exemplo muito grave aqui para vocês. Então, o STF pode dizer assim, olha, para esse caso concreto, embora nós adotamos o modelo norte-americano, nós continuamos reconhecendo que a lei é inconstitucional e que é inconstitucional desde o nascimento. Mas para esse caso concreto, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nós, Supremo Tribunal Federal, vamos autorizar que os efeitos que a nossa decisão só surta efeitos daqui para frente. É uma análise bem prática, pessoal. É no caso concreto, tá? Aqui é o seguinte, o STF se reúne, decide que é inconstitucional. Aí, beleza, é inconstitucional. Então, inconstitucional, não produz efeito. Aí vem um ministro e fala assim, opa, mas eu tô percebendo que vai dar merda. Desculpa aí, o palavreado. Vai dar zebra. Porque aí ele cita os inconvenientes de se retroagir ao dia do nascimento da lei. Então, mas então o que você propõe? Não, eu proponho que só surta efeitos daqui para frente. Aí eles vão votar essa proposição. Na prática acontece isso, tá? A inconstitucionalidade já foi decidida. Agora eles vão votar essa proposição de que seja modulado os efeitos daquela sentença. E se for aprovado por 2/3,
Veja bem, por 2/3. A gente vai ver, quando for estudar a DIA, a ADC, que as decisões no controle concentrado precisam de maioria absoluta. Ou seja, o que é maioria absoluta? Maioria da totalidade do tribunal. Lá são 11 ministros. Então, para se declarar inconstitucional uma lei, você precisa ter 6 ministros. 6 ministros. Mas, para eu declarar a modulação, não basta 6 ministros. Precisam de 2/3 dos seus membros. Quantos são 2/3? 8 ministros. Tá? Ficou claro, Lucas? Ficou sim, professor, ficou sim. Ei, Fábio, qual é o nome daquele negócio que tu falou? A técnica de quê? Técnica, tá aí no slide. Técnica da modulação dos efeitos. Tá? Beleza. E aí, turma, deixa eu só concluir aqui, ó. O que o Supremo pode fazer? Gente, em outras palavras, o Supremo pode fazer tudo em relação a esses efeitos. Tem decisão do Supremo dizendo assim, ó, nesse caso vai produzir efeitos daqui para frente. Tem decisão do Supremo falando, nesse caso vai produzir efeitos de 2 anos para cá. Tem caso do Supremo dizendo, vai produzir efeitos daqui a 2 anos. Ó, ele podia, nesse caso aí dos vereadores, falava assim, vamos esperar, já que eles estão eleitos, vamos esperar terminar esse mandato deles na próxima eleição. Aí, beleza, faz o negócio direitinho. Podia. Tem decisão do Supremo que não cita nem prazo. Tem uma decisão do Supremo sobre uma ação que o Ministério Público, que está lá no CPP, eu não vou entrar em detalhes, mas está lá no CPP que o Ministério Público pode ajuizar. Só que é uma ação individual. E que tem no CPP porque não existia defensoria pública. Então, o pessoal que não tem condições de pagar o advogado, ou era o MP ou não era nada. Aí essa ação foi questionada no Supremo Tribunal Federal, esse dispositivo. O Supremo falou assim, olha, é inconstitucional, mas os efeitos da nossa decisão só vão valer a partir do momento que tiver defensoria pública no local. Então, hoje, o que acontece com essa situação? Se eu estou no município como Iguatu, olha só que interessante, se eu estou no município de Iguatu que tem defensoria pública, e se eu ajuizar a ação, ela não vai ser recebida, porque ela é inconstitucional. Mas se eu tiver em Aiuaba, que é outro município que eu respondo e que não tem defensoria pública, eu posso ajuizar essa ação. Então, eu quero que vocês entendam é que, quanto a esse tempo, é o que está dizendo aqui, ó, decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que seja ser fixado. Então, o STF, pessoal, tem liberdade de dizer a partir de quando, de acordo com o caso concreto, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, dizer a partir de quando que surgem os efeitos da sua decisão. Entenderam a técnica da modulação dos efeitos? Sim, entendendo. Entendido. E essa técnica só pode ser se tiver 2/3. Maioria, né, absoluta de 2/3 dos seus membros, é o que diz a lei. Tá? Então, assim, resumindo, nós adotamos o sistema americano, mas com flexibilização, a partir da utilização da técnica da modulação dos efeitos, da declaração de inconstitucionalidade. Turma, uma boa tarefinha para vocês. Gente, ó, sem brincadeira, no semestre passado eu falei tantas vezes, vocês vão ver que vocês vão ficar enjoados de ouvir eu falar técnica da modulação dos efeitos de declaração. Aí eu perguntava na prova, o pessoal tinha dificuldade de responder. Então, uma tarefinha para hoje, para amanhã, para depois, é vocês explicarem para o marido, viu, Hilda? Liga pro Gleides aí. Ei, Gleides, deixa eu explicar. Ele está assistindo a aula. Ah, tá assistindo. Então, para ele não vale. Mas ele já deu, foi muito pitaca aqui, ele dizendo, não, é não sei como. Na próxima eu vou perguntar para ele. Ei, turma, olha... Expliquem para o espelho, de frente para o espelho,
o que é a técnica de modulação dos efeitos, declaração, porque isso aqui é questão de prova de concurso, tá? Então é importante que vocês saibam. E aí a gente encerra essa aula por aqui, tá? O assunto foi render. Fábio, Tudo certo, turma? Só uma dúvida, essa questão Okay, do controle de constitucionalidade feito pelo STF, a gente só falou dele. Essa técnica de modulação, ela pode ser aplicada por outro órgão jurisdicional? Pode sim. Foi uma técnica que foi criada inicialmente para o controle concentrado. A gente vai estudar a diferença do controle concentrado e controle difuso. Controle concentrado é o controle que é feito pelo STF, tá? A gente vai aprender. E controle difuso é o controle que é feito por qualquer juiz ou tribunal. E aí foi uma técnica que começou inicialmente para o controle concentrado, mas que o STF, inclusive nesse caso dos vereadores, ele admitiu utilização. Esse caso dos vereadores era um controle difuso, porque veio subindo desde as outras instâncias. O controle concentrado, ele já começa lá no STF. Não se preocupe com essa diferença por enquanto, não. Mas sim admitido utilização no controle por outros tribunais, por outros juízes. Da técnica com a mesma. É o que rege essa questão da quantidade, a próprio livro de, como é que eu posso dizer, de ordenamento da casa, que vai dizer como vai funcionar. Quantidade de quê? Maioria de membros. Eu sempre vai ser assim, maioria absoluta. Não, aí isso é porque está previsto na lei, a maioria absoluta de 2/3 dos membros. Certo. Claro então, que um juiz... Aí está um juiz singular e ele não... Isso, ele não vai aí ter... Ele, não, aí ele... essa prerrogativa. Não, veja bem, ele pode até utilizar, fundamentar direitinho, mas aí não vai ser exigido, porque ele é só um, né? Aí, na verdade, ele vai ter 100% dos membros, né? Porque ele é um juiz singular, então não vai ser aplicado essa maioria absoluta. Mas ele pode sim utilizar. Professor. A gente vai ver, Hilda, que foi até uma questão de prova que eu fiz agora na última prova, né? Que em questão de constitucionalidade, um juiz tem mais poder do que um desembargador. Porque o desembargador, sozinho, ele não toma a decisão. Tá entendendo? Mas o juiz sozinho toma. Quem ia falar? Professor, vejo só que seria essa questão aí, se tratando em tese do STF, a questão do quórum qualificado, né? Para se falar da técnica da modulação dos efeitos da decisão. O quórum qualificado, Marcel, quando se fala em quórum qualificado, geralmente associa-se à maioria absoluta. Porque existe maioria simples, que é a maioria dos presentes, né? E aí, quando se fala em quórum qualificado, geralmente está se falando a maioria absoluta, né? Que é a maioria dos membros do tribunal. Já é exigido o quórum qualificado quando para aprovar a inconstitucionalidade, que tem que ser maioria absoluta dos membros. Agora, esse caso é um quórum mais qualificado ainda, é mais pesado ainda, é de 2/3. Então, como são 11 lá, precisa de ter a aprovação de 8 ministros. Não é tão simples aprovar uma modulação dos efeitos. Mas como geralmente são situações que realmente trazem prejuízo se não tiver a modulação, geralmente os ministros têm bom senso, né? E aí modulam esses efeitos para que surta efeitos daqui para frente, de 2 anos, enfim. Mais alguma pergunta, turma? Acho que não, professor. Tudo ok aqui. Bom, se não tem, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser assistir essa aula aí depois, não acho que não há necessidade. Façam essa tarefinha que eu falei, expliquem para o espelho, expliquem para o esposo, para a esposa, o que é a técnica de modulação, expliquem a diferença do sistema austríaco para o sistema americano. É assim que a gente aprende e fixa o conhecimento na nossa cabeça. Turma, boa noite. Até terça-feira que vem, tá certo?
Boa noite, obrigada. Abraço, doutor. Boa noite.